Amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 16 de setembro. Estou sem o meu fone de ouvido, então vou utilizar o áudio aqui do computador, espero que dê para escutar, tá bom? Foi um dia cheio por aqui, cansativo, muito trabalho, também alguns jogos do trading, já deixei o meu resumo lá no meu Telegram, fica aqui novamente o convite, se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto no meu dia a dia de trabalho aqui no trade, na minha caminhada, segundo o link da descrição, o meu canal do Telegram, você pode acompanhar tanto pela web quanto pelo aplicativo e é totalmente gratuito, tá bom? Não considere jamais aquilo ali como um grupo de entradas, tá? É um compartilhamento de ideias e de vivência, tá bom? Espero que seja válido para você. Não se esqueça também que aqui embaixo no primeiro comentário fixado tem todo o regulamento do sorteio para você ganhar uma banca de R$30 todos os dias aqui no BDM, beleza? Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite. Tem muita gente que me assiste que não é inscrita, não custa nada. E deixa o like no vídeo também, que ajuda bastante. Posso contar contigo, então vamos embora. São 22 horas de quinta-feira. É um horário que quando eu gravo eu já tô assim, mais dormindo que acordado, mas hoje eu não tive condição mesmo. Foi muito corrido para mim, tá? Então vamos fazer esse planejamento junto, tá? Espero que eu não erre nada aqui. Obviamente de comentário, né? Até porque não é um canal de entradas. Vamos começar falando da Alemanha. Depois, se vocês quiserem comentar como é que foi a quinta-feira de vocês com essa quantidade de jogos que a gente tinha separado aqui. Eu trabalhei 3 jogos, West Ham contra Eslovaco. West Ham contra Silkeborg, Colônia contra Eslovaco e Fluminense e Corinthians, tá? Foram os 3 jogos que eu trabalhei. Inclusive deixei já o resumo do meu dia lá no Telegram, como eu falei para vocês. A gente tinha separado aqui, eu não consegui assistir esses jogos, os favoritos, todos eles venceram, se eu não estou enganado. O West Ham venceu o Silkeborg, o Villarreal venceu o Apoel Beersheva, a Fiorentina perdeu para o Istambul Basaksehir, o Braga venceu por 1-0 o União Berlim, o União Berlim vai se complicando, o Corinthians se garantiu na final da Copa do Brasil, e nos jogos de gols eu acho que o único que decepcionou aqui foi o United, né, que acabou vencendo e surpreendeu aqui o Cristiano Ronaldo fazendo gol, postando na rede social que estava feliz de ajudar a equipe e tudo mais. Mas tirando isso, a gente teve o Freiburg confirmando tudo que a gente esperava, um time bom de contra-ataque. O primeiro gol do Freiburg veio na bola aérea, nada de novo, né? Tudo que a gente já imaginava do Freiburg aqui, o Freiburg fez. E, na minha opinião, não é surpresa nenhuma o Freiburg vencer fora de casa o Olympiacos, apesar de muita gente achar o Freiburg ainda um time não tão grande para disputar competições europeias, eles vêm contrapondo isso e jogando muito bem. Tá? Então já é o líder do grupo deles aqui, junto com o Karabag em segundo lugar, e vai já afirmando uma possibilidade de classificação. Bodoglin venceu, o Fenerbahçe empatou com o Rennes, o Colônia 4-2 com o Eslovaco, foi um jogo que eu trabalhei. Midtjylland e Lazio, o Midtjylland deu uma goleada na Lazio, o Lazio bateu no PSV, no Feyenoord, né? E o Midtjylland descontou aqui na Lazio. Enfim, esses foram os jogos que eu tinha separado, mas infelizmente nessa correria do dia eu acabei só trabalhando 3. Vamos para o nosso dia 16 de setembro então. Vou começar com o Bundesliga 1, tá? Nós temos um jogo entre Mainz 05 e Hertha. Eu confesso para vocês que não é nenhum jogo chamativo, não é um super clássico, não é um entretenimento muito interessante, tá? A gente tem obviamente um time do Mainz que começou melhor na temporada, começou vencendo o Bochum fora de casa, começou talvez demonstrando para mim uma vontade que não teve na temporada passada, e o Hertha começou mais ou menos parecido também com a temporada passada, né, onde disputou para não cair, teve que jogar a relegation contra o Hamburgo, que estava tentando subir, o Hertha conseguiu se manter, mas ainda é um time, assim como o Augsburg, assim como o próprio Bochum, que está muito perigando de cair, esse ano vai de novo passar dificuldade, tá? Esse último jogo que a gente teve do Hertha, que foi até uma situação bem interessante, que foi esse 2-2 com o Leverkusen, houve ali alguns resquícios de ofensividade, de qualidade na ofensividade do time. E isso é o grande problema, apesar do... Eu não vejo problema no time na Alemanha ele ser mal defensivamente, desde que ele compense no ataque. E muitos times são assim, vários.
só que o Hertha tem sido ao contrário, né? É um time que às vezes tenta se segurar um pouco na defesa, quando toma um vai tomando um monte e não consegue produzir ofensivamente. Esse jogo contra o Leverkusen me chamou um pouco de atenção, eu liguei um alerta aqui. O time também venceu o Augsburg fora de casa, isso aqui é adversário direto, então uma vitória muito importante para o time do Hertha. Teve uma derrota para o Dortmund, não é nada de especial, afinal de contas o Dortmund realmente venceria aqui em situações normais o Hertha, e uma derrota para o Borussia Mönchengladbach. Então, se a gente pegar o início da temporada, aquela goleada quase sofrida pela União Berlim, a gente consegue ver de novo o Hertha começando abaixo. Mas se a gente olhar com uma lupa e tentar interpretar o copo mais cheio, foi uma derrota para o Gladbach e para o Dortmund. Hoje são times melhores, que merecem vitórias contra o Hertha. Foi uma vitória contra um adversário direto que é o Augsburg. Isso é importante, lá na frente vai fazer diferença. E um 2-2 contra o Leverkusen. Por mais que o Leverkusen não esteja num bom momento, né, talvez agora se recupere na Champions do Leverkusen, o Hertha conseguiu mostrar um poder de reação. Tá? Então eu acho que a gente pode ficar de olho. O Mainz vem de uma derrota por 4-1 para o time do Hoffenheim fora de casa, tá? Uma vitória contra o Gladbach, e isso aqui surpreende, porque talvez numa escada de qualidade o Gladbach esteja acima do Mainz hoje em dia, e uma derrota para o Leverkusen, né? Vai entender, o Hertha conseguiu segurar o Leverkusen, o Mainz não. Tá? Então dá para a gente ter uma interpretação. Eu olho para essa odd aqui, a 1,65, e eu não consigo encontrar um valor que justifique essa odd aí. Tá? Por mais que a gente olhe na tabela e veja uma distância de 5 pontos, eu acredito que o time do Mais ele não fez o suficiente ainda para ter essa cotação. Dentro de casa foram 2 partidas, nenhuma vitória, um empate e uma derrota. São nenhum gol feito e 3 gols sofridos. Então, será que talvez seja os últimos jogos? Olha só, a gente realmente tem talvez um fator aqui de tabu. Nas últimas 5 partidas, nas últimas 6 partidas, não teve nenhuma vitória do Hertha. 2 vitórias nos últimos 2 jogos do Mainz, 2 empates e depois mais uma vitória do Mainz. Então, pelo visto, o mercado está utilizando o fator confronto direto, o histórico do confronto direto, para amassar um pouco essa odd do Hertha. Desculpa, do Mainz. Mas assim, sinceramente eu não acredito. Talvez nesse jogo, trabalhar com uma stake menor, sem viés, buscando uma possível correção do Mainz se o time do Hertha estiver bem, pode ser interessante, tá? Mas muito cuidado, porque na Bundesliga, tanto 1 e 2, os contra-ataques são muito agressivos, principalmente nos mercados. O Hertha, fora de casa, ele tem uma vitória em 3 jogos. Ou seja, de novo, eu não consigo assim assimilar essa cotação do mais como algo de valor, como algo interessante. Para mim, o mais pode vencer o jogo, tá? Como tem vencido o Hertha, mas eu acho que essa odd poderia estar um pouquinho mais alta. Tá? Então, se eu for trabalhar alguma coisa aqui, vai ser relacionado à correção de preço. Nas últimas partidas, entre os dois, 2-1, 4-0, 1-1, 0-0, 3-1. Costuma ser um jogo mais movimentado, não muito aberto, mas costuma ser um jogo mais movimentado. Talvez, se for para trabalhar gols aqui, vai ser no decorrer da partida para ter alguma visão de cenário e aí sim, talvez abrir o mercado de gols. Mas inicialmente, eu acho que eu ficaria só de olho no match odds. Tá? Na Bundesliga 2, eu já vou marcar os 2 jogos aqui para over goals. Vocês sabem que eu trabalho somente o over goals na Bundes 2 e as alavancagens de match odds quando é possível, tá? Sandhausen e Hannover. O Hannover, olha, essa temporada começou... Será? Será que o Hannover vai tentar subir antes do Hamburgo? O Hannover é um time muito grande, aliás, é um time grande na Alemanha. Fiz vários jogos do Hannover na primeira divisão, com contra-ataques muito bons, boas finalizações de fora da área, um bom time de bola aérea, mas depois que entrou na segunda divisão não conseguiu jogar mais. Inclusive nas últimas temporadas o Hannover teve brigando metade para o fim da tabela, tá? Então, principalmente na temporada passada, por exemplo, o Hannover foi muito abaixo. E essa temporada a gente já tem um Hannover aqui com 4 vitórias em 8 jogos, só 2 derrotas, um ataque relativamente bom, não é tão ruim, mas é relativamente bom. Se a gente pegar os últimos jogos do Hannover, um empate contra o Braunschweig em casa, não chega a ser um resultado bom, mas tudo bem.
Vitória contra o Hansa fora, vitória contra o Greuther Fürth em casa, goleada contra o Magdeburg fora e vitória contra o Regensburg. Só perdeu aqui para o líder da competição, o Paderborn, que vem ganhando de quase todo mundo. Então, muito bom esse desempenho do Hannover. Mesmo o Sandhausen, olha só o mercado, hein? Mesmo o Sandhausen vindo de 5 jogos sem vitória, derrota para o Karlsruhe, derrota para o Nuremberg, derrota para o Kiel e empate contra o Kaiserslautern e empate contra o São Paulo, mesmo assim o mercado não coloca um favoritismo tão grande para o Hannover. E eu acho que está certo, tá? Na Bundes 2 é muito difícil a gente cravar favoritismo. Os últimos jogos entre eles, ambas marcam nos últimos 3-1, 2-1, 4-2, 4-0, 3-1. Um jogo interessante, obviamente, para ficar de olho em gols. Eu sempre gosto muito de trabalhar o cenário do Hannover na frente em qualquer jogo, mesmo em cenários onde ele não é favorito, porque é um time muito bom de contra-ataque. Eu acho que vale a pena ficar de olho nisso, tá? Braunschweig e Karlsruhe. Bom, o Braunschweig desencantou nas últimas rodadas, conseguiu vencer e conseguiu começar a marcar gols. Lembra que era um time que não marcava nenhum gol? Já tem 8, né? Já marcou mais do que o Hansa, já marcou igual ali o Sandhausen, igual o Arminia Bielefeld, ou seja, começou a desencantar. O Braunschweig subiu como segundo colocado na terceira divisão, não era um time ruim, pelo contrário, eu acho que faltava confiança, ele está começando a pegar essa confiança, vamos dizer assim, rodada após rodada. Mas se a gente for colocar num critério aqui de merecimento, de maturidade, o Karlsruhe hoje é um time melhor. Só que o último jogo do Karlsruhe me passou uma impressão muito ruim contra o time do Heidenheim. E aí a gente tem que saber dosar, né? Pô, foi uma vitória, foi uma derrota para o Hamburgo e um empate para o Heidenheim. Então o Karlsruhe vem num momento ruim? Não. O Hamburgo vai disputar com toda a certeza do mundo uma vaga na primeira divisão esse ano, o time está muito bem. E o Heidenheim é a melhor defesa da competição. Então a gente teve um Karlsruhe que não conseguiu furar essa defesa, mas que também não sofreu, né? Teve um gol anulado do Heidenheim, mas não teve nenhum gol validado. Então dá para olhar o copo meio cheio também para o Karlsruhe aqui, imaginar um jogo possível de mercado de gols, porque o Karlsruhe também joga muito bem quando está na frente, e o Braunschweig, quando joga em casa com o apoio da torcida, é bem difícil de jogar lá e o Braunschweig vai para cima. Os últimos jogos do Braunschweig, uma vitória por 4-2 contra o Nuremberg, a primeira vitória na competição, na segunda divisão, e um empate como o Hannover. Quando a gente coloca só dentro de casa, olha só, 2 gols marcados pelo Braunschweig no jogo contra o Fortuna, 4 gols marcados contra o Nuremberg. E quando a gente coloca o Karlsruhe fora de casa, 8... Ah não, aqui é Copa da Alemanha, né? 1 gol marcado contra o Greuther Fürth, 6 gols marcados contra o Regensburg e não marcou nenhum contra o Hamburgo. De novo, se fosse listar entre o Sandhausen, Hannover, Braunschweig e Karlsruhe, eu sempre colocaria esse daqui como um jogo de segundo plano. Talvez ele não seja tão bom para gols. Mas a Bundesliga 2 ela tem essa magia de oferecer espaços em quase todos os jogos. Então se tiver que trabalhar aqui, não tem problema. O Karlsruhe foi e costuma ser ainda um excelente time para finalização de fora e bolas aéreas. Tá? Então fica de olho nisso, beleza? A Eredivisie eu não tenho trabalhado. Na La Liga, o Valladolid e o Cádiz não são equipes que eu tenho também na minha carteira de trabalhos. Aqui sim, na terceira divisão, de novo falando da Alemanha, a gente tem mais um time muito bom para o mercado de gols, que é o 1860 Munique, que é hoje o vice-líder da competição, que vai enfrentar o Aui, que teve há pouco tempo na segunda divisão, que é o Lanterna. Então nós temos o vice-líder contra o Lanterna, uma das piores defesas da competição contra um dos melhores ataques. Eu acho que a gente pode ter aqui um cenário interessante para ficar de olho no mercado de gols. É difícil conseguir stream para a terceira divisão, mas como é um jogo isolado que está passando aqui às 14 horas horário de Brasília, talvez no canal do YouTube da Federação Alemã esse jogo passe ao vivo, tá? Então fica uma dica para quem quer acompanhar mais a terceira divisão da Alemanha. Geralmente no canal da Federação Alemã no YouTube, eles costumam passar 1 ou 2 jogos da terceira divisão aos fins de semana. E como a gente vai ter um jogo isolado, pode ser que passe esse daqui. Na Liga da Espanha, na Ligue 1 na França, também só tenho trabalhado o Paris Saint-Germain. Na Premier League, por mais que aqui seja um jogo que vá obviamente ter uma liquidez interessante, não são equipes que eu trabalho, nem o Aston Villa, nem o Southampton, muito menos o Nottingham Forest contra o Fulham. O Fulham é um time muito bom de bola parada, tem sido muito bom com o Mitrovic na bola aérea,
tem finalizado bem também de fora da área, mas não me aprofundei na equipe, não é algo que eu conheça para falar. Na Primeira Liga de Portugal, só os 4 primeiros que eu tenho feito, e aqui a gente vai para aquele jogo alternativo de sexta-feira na Série A italiana, Salernitana e Lecce. Favoritismo da Salernitana, na minha opinião, justificável, né? A gente tem uma Salernitana com uma vitória, um empate e uma derrota dentro de casa. Se a gente pegar as derrotas da Salernitana para dar um zoom, foi contra a Roma, em casa, tá? Uma vitória contra a Sampdoria, adversário direto, e um empate contra o Empoli, também adversário direto, tá? O Lecce tem aqui, fora de casa, uma derrota para o Sassuolo, um empate com o Napoli. Isso aqui realmente é um fator interessante, porque tirar a ponta do Napoli fora não é fácil, e uma derrota para o Torino. Tá? Não começou bem a equipe do Lecce, né, o atual campeão da segunda divisão, da Série B da Itália. Eu gosto muito desses cenários de jogos da Itália, porque a gente não cria viés, a gente não vem com preconceito, a gente não tem medo de trabalhar mercado. É um jogo que vai ter uma liquidez interessante. Geralmente são equipes que têm uma qualidade um pouco mais abaixo da média, então aparecem alguns erros e espaços para trabalhar alguma coisa nos mercados de gols. Mas eu não descarto trabalhar match odds aqui também, tá? Então eu vou vir para trabalhar alguma coisa em correção, se eu conseguir encaixar esse jogo no meu horário de trabalho, obviamente. E vou deixar os gols aqui como um cenário de complemento, vai que a gente consegue buscar algum cenário interessante aqui, tá? Na Turquia, vou ficar novamente de olho no jogo do Galatasaray, não vou trazer para trabalho, tá? Ainda é um time que eu tenho... assim como o Trabzonspor e o Fenerbahçe, a curiosidade de acompanhar, identificar como vai jogar, principalmente o Galatasaray, fazendo um parênteses, que é uma equipe que contratou muita gente. Então vocês têm que lembrar que na maioria das vezes, quando a gente tem uma contratação em massa, não vai começar a dar resultado de uma hora para outra. Você tem que ver se o treinador de fato quis aqueles jogadores, ou se foi uma contratação por oportunidade, ou se o diretor e a torcida estavam cobrando, e aí eles foram começando a colocar jogador na mão do treinador e às vezes o treinador nem pediu. Então tudo isso vai demorar um cenário para poder encaixar. Mas o mercado já começa a considerar, já vai abaixando a odd, vamos ver. Eu quero observar, tá? Os 3 times da Turquia eu quero observar para ver como é que vai ser. O Gala já tem aqui 4 vitórias em 6 jogos, pelo menos está ali próximo, né, da parte de cima da tabela, e vai enfrentar o líder da competição. Ou seja, eu tenho aqui um time que está em plena construção, com uma quantidade absurda de contratações, e vai pegar o líder da competição, que fez 7 gols, não tomou nenhum, tem 4 vitórias e 2 empates, está invicto, e a odd do Galatasaray é 1,70. Então é um jogo para se observar, tá? Não vou dar nenhum clique aqui, garanto para vocês, nem no mercado de gols, nem no match odds. No máximo que eu vou fazer é fazer as minhas anotações aqui no meu caderno para identificar o que eu posso tirar de valor do Galatasaray, mas é curioso, né? Um time que ainda não deu liga, jogando com um líder com uma odd mais baixa, enfim. E na Série B, vamos para os times que estão buscando vaga na Série A. O Vasco pega o Náutico a 1,60. O Vasco tá ameaçado, cara. O Londrina tá com 44 e o Sport com 43. Ó, a água bateu ali no pescoço. O Vasco precisa pontuar. Dentro de casa, vamos pegar aqui o PDF de apoio, fica muito mais fácil para quem não tem acesso. Primeiro comentário fixado. O Vasco tem 9 vitórias em 14 jogos dentro de casa. Foi o primeiro a marcar em 71% das vezes. Isso é muito bom, tá? Ficou 71% das vezes também sem sofrer gol. 20 gols marcados, 4 gols sofridos. O Náutico tem um péssimo desempenho fora de casa. Foi o primeiro a marcar em apenas 7%. Ou seja, um dos 14 jogos apenas. Tem um ataque horroroso. Caraca, o time faz 5 gols em 14 jogos fora de casa. Realmente aqui o Vasco tem a faca e o queijo na mão, tá? O time do Vasco cria um pouco mais de oportunidade do que o Náutico e aproveita bem mais. Então a gente tem aqui o Vasco, dá para dizer que o Vasco não está nem na média, ele está acima da média comparado de fato à média dos outros times, que geralmente as equipes criam bastante e não conseguem aproveitar. O Vasco aproveita quase que 100% do que cria. E o time do Vasco tem sofrido bem menos gols
do que de fato tem dado de oportunidade. Isso tem a ver com a qualidade ruim ofensiva do adversário, que é o caso do Náutico, né? O Náutico tem 1,31 de gols de chances criadas e marcou 0,36, pô. É muito fraco. O XG do Náutico em oferecer chance para o adversário também é muito alta e ele tem cumprido a risca, tem tomado muito gol aqui. Quando a gente fala de primeiro tempo, o Vasco é superior, venceu metade dos primeiros tempos, perdeu 7% apenas, 10 gols marcados, 2 gols sofridos. O Náutico venceu 7% das primeiras etapas e perdeu quase 45% delas, marcou 1 gol e tomou 9, ou seja, no Match Odds, talvez a gente consiga encontrar uma oportunidade em lei Náutico aqui, então eu vou voltar para cá e vou tentar encontrar esse cenário. Como é que eu faço para voltar para cá? Deixa eu... Aí. Mexer com tecnologia é complicado. Leia pela equipe em campo, direcionado aqui para o time do Náutico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui boa pra gente. O segundo tempo do Vasco aqui tem uma queda considerável no número na porcentagem de vitória, mas o Vasco não perde no segundo tempo, né? Continua marcando os 10 gols, continua sofrendo pouco, e o Náutico melhora relativamente ali um pouquinho sua força ofensiva, mas acaba até perdendo mais no segundo tempo. Então realmente no frigir dos ovos aqui, se o Vasco perder ponto para o Náutico nesse sistema, do jeito que o Náutico está jogando fora, é uma zebra do caramba, tá? Além disso, o Náutico tem tomado muito gol de cabeça. Isso pode ser uma arma interessante aqui para o time do Vasco. O Vasco também tem sofrido, mas não tanto como o time do Náutico, tá? A gente consegue ter aqui uma ideia de momento dos gols. O Náutico faz e toma muitos gols no fim dos tempos, tanto no fim do primeiro quanto no fim do segundo tempo, né? Então, um fator talvez necessidade, se a gente olhar aqui a tabela, a gente vai ter um Náutico na lanterna da competição. Se a gente tiver o Vasco vencendo e querendo aproveitar os contra-ataques, até a gente pode ter um cenário de over-limite aqui no final, que pode ser interessante, tá? Voltando para cá, a gente tem Novo Horizontino Grêmio. O Novo Horizontino tirou ponto do Vasco, se eu não estou enganado, quando jogou em casa, tá? Então não é um adversário fácil, até por isso a odd do Grêmio ela é alta, tá? O Grêmio como visitante, 2 vitórias em 14 jogos, 2 vitórias é muito pouco, tá? 9 empates, e o Novo Horizontino como mandante, 6 vitórias. Não é ruim mesmo, né? O Novo Horizontino está brigando para... meio de tabela, né? Não vai brigar por nada, pelo visto. Vamos vir aqui para o PDF de apoio. A gente tem esse jogo também do Novo Horizontino. Poucas vitórias do Novo Horizontino em casa, considerando aqui talvez um objetivo de subida, que eu acho difícil, né? O Grêmio também pouquíssima vitória fora de casa. O time do Novo Horizontino faz bastante gol, bem mais do que o Grêmio, mas também toma muito, né? Ou seja, é um time que cria muito, mas acaba tomando muito gol também. O time do Grêmio, pouca efetividade no ataque, relativamente também poucos gols sofridos. O sofrido mesmo é o primeiro tempo das duas equipes, olha só, poucas vitórias, poucas derrotas, muito empate. O Novo Horizontino se sai um pouco melhor na parte de oferecer e criar chance de gol, né? Já o Grêmio não, o Grêmio marca pouco mesmo. E o segundo tempo dá para encontrar um pouco mais ali de favoritismo do Novo Horizontino. O time vence quase 50% das segundas etapas, mas parece que é um time 8-80. Toma 7 e marca 10. Venceu 47 e perdeu 33. Ou seja, dá para confiar? Difícil, tá? Ouso dizer até que com essa indecisão do Novo Horizontino, se marca, se sofre, se vence, se perde, quem se beneficia disso é o Grêmio, que pode, com qualidade que tem dos jogadores, resolver o jogo ali, se guardar lá atrás, e aí provavelmente vai fazer, né? Porque o objetivo do Grêmio é subir. Então se ele fizer um gol e segurar, cara, não vai ter chance para o Novo Horizontino aqui. O Grêmio provavelmente vai defender muito bem, tá? Então talvez seja um jogo interessante para trabalhar um cenário de correção de preço, porque por mais que a gente venha com um possível viés do Grêmio ser favorito, o Novo Horizontino é muito aguerrido, é um time que vai muito para frente, né? E o Grêmio pode se defender às vezes o primeiro tempo inteiro, espetar uma bola no segundo tempo. Então talvez essa odd do Grêmio até tenha condição de correção, mas cuidado, né? O Grêmio tem jogadores também de velocidade. E por último, ó, aqui o algoz do Vasco, ó. Tom Benz, os dois, né? Não, Tom Benz tá um pouquinho longe.
Tombense e Londrina, os resultados do Londrina como visitante é o terceiro melhor visitante da competição, 5 vitórias em 14 jogos, e a Tombense é um dos melhores mandantes. Cara, se o Londrina vencer esse jogo aqui, que pressão que vai ser pro lado do Vasco. Vamos encerrar só falando desse jogo. A gente tem aqui, ó, 8 vitórias do Londrina em 14 jogos, como eu falei, do Tombense em casa em 14 jogos. O time do Tombense sai muito na frente do placar, é um fator interessante se você está trabalhando no match odds observar isso. O Londrina não tem esse histórico de sair tanto na frente, inclusive o Londrina, apesar de ser o terceiro melhor mandante, a gente consegue ver que o sarrafo dos visitantes, o Londrina é o terceiro melhor visitante, ao sono. A gente consegue ver que o sarrafo da Série B, como visitante, ele é bem baixo, né? Ou seja, um time que marca apenas 9 gols fora de casa, que tem 64% de número de falha em marcar fora de casa, é o terceiro melhor visitante da competição. Não apresentou tanto para estar numa terceira colocação como visitante, mas é porque realmente os adversários não têm feito tanto, né? A galera não consegue mandar tão bem fora de casa. Quando a gente vê aqui a parte de criação, os dois times criam muito pouco em relação à média dos times, né? A Tombense é acima da média de gols marcados, mas aí a gente pode elogiar o fato do time colocar para dentro as chances que cria, ou criticar o fato do time não estar criando mais chances, porque seria ainda melhor, poderia estar disputando ainda mais lá em cima, né? Os dois times cedem praticamente a mesma quantidade de oportunidade, só que o time do Londrina toma mais gols. Tá? Quando a gente fala de primeiro tempo, a única coisa produtiva da Tombense aqui é que eles perdem pouco, só que é um time que vence pouco também, assim como o Londrina, e a gente tem o Londrina tomando uma quantidade de gols aqui muito maior. O Londrina perdeu quase 45% das primeiras etapas. E no segundo tempo, de novo, assim como no jogo do Grêmio, a gente consegue ver uma superioridade um pouco maior aqui do time mandante. Continua o número de derrota pequeno, aumenta o número de vitória, marca mais gols aqui a equipe da Tombense. E o Londrina, pelo menos, passa a sofrer um pouco menos, né? Então, também, de novo, não estou encontrando assim uma superioridade gritante para o lado do mandante, por mais que a Tombense seja um bom mandante. Eu acho que a gente pode ficar até de olho aqui nessas bolas aéreas do Londrina, mas é um jogo para trabalhar praticamente 100% do mercado, sem ficar vendo aqui essa questão de viés de estatística, tá? Eu uso muito assim para complemento, mas na hora do jogo mesmo eu gosto de trabalhar o mercado. Sejamos sinceros, deixa eu ver se ficou marcado aqui, é muito provável que, tendo dois jogos aqui no mesmo horário, ainda mais sendo de Série B, se eu conseguir fazer essa partida, vai ser a do Grêmio, pela liquidez maior, tá? Mas vamos ver se eu consigo fazer de fato. Deixa eu esquecer de alguma coisa, acho que não. É uma sexta-feira de preparação, aproveitem, tá? Não reclamem de uma sexta-feira ruim, porque semana que vem a gente já tem data FIFA, e aí, para muita gente é folga, para outras pessoas é data red, tem outras pessoas que gostam, que se dão bem, mas muita gente reclama de ter que trabalhar jogos de seleção. É a última convocação pré-Copa, né? Antes da Copa do Mundo. Então aproveitem, porque esse final de semana é o último antes da data FIFA. Meus amigos, eu fico por aqui. Uma excelente sexta-feira para vocês. De antemão também um bom final de semana. E é sempre um prazer. Valeu.